Olá, feras e damas! Hoje nós estamos aqui para retomar o nosso estudo da última aula. Lembra que nós iniciamos o módulo 4 do nosso material que trata sobre lançamento de projéteis, né? E aí, nesse lançamento de projetos, a gente está considerando dois casos específicos, que são os lançamentos horizontal, que nós já fizemos um estudo mais detalhado. Falta ainda algumas aplicações de exercícios, né, que nós iremos fazer nas aulas que se seguem. E hoje a gente vai trazer à tona algumas características específicas do lançamento oblíquo, né? No que se refere às suas principais características e às suas análises matemáticas a partir das equações. São equações que nós já conhecemos, né? Então você precisa colocar em mente, né, que não é necessariamente a partir da análise matemática um estudo novo. É apenas aplicações que nós iremos fazer de estudos anteriores que nós já fizemos relacionados especificamente ao movimento do tipo uniforme e ao movimento uniformemente variável, certo? Então vamos relembrar, aqui eu vou tentar detalhar o máximo possível para que depois a gente possa fazer algumas questões de aplicação e vocês de repente se tranquilizarem de que esse estudo, apesar de ser um pouco, vamos botar assim, trabalhoso, né, mas é possível sim de ser entendido e você vai obter sucesso na realização dos exercícios, ok? Então vamos lá, eu coloquei aqui o seguinte, primeiro, no lançamento oblíquo, uma característica importante, né, do móvel lançado é que ele possui, no momento inicial de seu movimento, uma velocidade que eu estou aqui chamando de V0, que é uma velocidade que nem está na vertical e nem está na horizontal. É uma velocidade que está com uma certa inclinação compreendida no intervalo de ângulo entre 0 e 90. Então, um corpo que é lançado obliquamente, ele precisa ter uma velocidade inicial diferente de zero, e essa velocidade, ela tem que estar com uma certa inclinação. Caso esse vetor velocidade esteja para cima, a gente já estudou isso anteriormente, é o caso do lançamento vertical. O corpo ele só faz subir e descer. Caso essa velocidade inicial seja horizontal apenas, o corpo estará sendo jogado horizontalmente, lançado horizontalmente. O nosso objetivo é analisar o lançamento oblíquo. Então, o que caracteriza o lançamento oblíquo? É a existência de uma velocidade inicial inclinada de um ângulo compreendido entre 0 e 90 graus, sempre medido em relação ao eixo x, certo? E qual é a consequência da existência dessa velocidade com uma certa inclinação? É que o projétil lançado, né, que pode ser uma bola ou qualquer outro objeto, o projétil lançado ele descreve simultaneamente dois movimentos. Porque ao mesmo tempo que ele percorre uma distância horizontal, que eu estou chamando aqui de distância x, ele também descreve um certo movimento na vertical, porque ele sobe, atinge um ponto de altura máxima e depois desce. Então ele percorre verticalmente uma altura na subida e depois ele vai percorrer essa mesma altura na descida e simultaneamente ele percorre uma distância horizontal no eixo x. Então a gente diz que o movimento que caracteriza-se por um lançamento oblíquo, ele é a soma de dois movimentos simultâneos. Um que acontece em x e outro que acontece em y. Que apesar de serem simultâneos, lembra lá do princípio da independência dos movimentos de Galileu? São dois movimentos simultâneos, mas que não interferem, né? O que acontece no eixo x não interfere na análise do movimento do eixo y. Até porque em x e em y nós temos movimentos com características diferentes. Vamos ver por quê? Considerando que esse lançamento está ocorrendo no vácuo, é isso, a gente está desprezando a força de resistência do ar. Depois que o objeto é lançado, a única força que vai estar agindo sobre ele ao longo de todo o trajeto é uma força que vai estar puxando ele verticalmente para baixo. É a ação da gravidade. E a gravidade, ela sempre age no eixo Y, apenas no eixo Y. Qual é a consequência? Considerando o movimento no eixo X, não existe aceleração. A aceleração do eixo X é quanto? É zero. Se não existe aceleração do eixo X, eu tenho que o movimento do eixo X é um movimento do tipo uniforme.
em que a velocidade no eixo x permanece constante. Já quando eu vou analisar o movimento do eixo y, eu tenho que considerar a existência de uma aceleração y. Que aceleração y é essa? É a gravidade. Que a gente vai analisar já já, que ela sempre vai agir, neste caso, de forma negativa, considerando o ponto de lançamento do projétil, ok? Então, eu fiz aqui a seguinte análise no momento inicial do movimento, né? No ponto de lançamento. Existe uma velocidade v0 que está inclinada e, como qualquer vetor inclinado, pode ser dividido em dois, que são as suas componentes. Uma componente x, horizontal, e outra componente y, vertical. Essa componente x, observe que ela faz o papel de cateto adjacente ao ângulo θ. Enquanto que a componente vertical, ela faz o papel de cateto oposto, certo? Nós já vimos anteriormente que essa componente x permanece constante, por isso que eu estou chamando ela apenas de Vx. Em qualquer ponto do trajeto, a velocidade x ela possui exatamente as mesmas características, né? Em qualquer ponto do trajeto, eu tenho o vetor velocidade x com as mesmas características. No entanto, a velocidade y muda. Então, o que é que acontece? No ponto de lançamento, eu tenho um v0y, que é a velocidade inicial em relação ao eixo y, que está apontando verticalmente para cima. Mas na medida em que esse projétil vai subindo, pela ação da gravidade que está para baixo, então observe, a gravidade está agindo contra o movimento, e aí por esse motivo, aparece aqui o sinal de menos, gravidade agindo no sentido contrário, né? Na medida em que o projétil vai subindo, a gravidade que está puxando ele para baixo faz com que essa velocidade y vá diminuindo. Qual é a consequência disso? Quando esse projétil chega no ponto que a gente chama de ponto de altura máxima, a sua velocidade y é zero. Mas ele continua tendo velocidade x que permaneceu constante. E aí, depois disso, o que acontece? Ele inverte o sentido do movimento vertical, ele estava subindo, atinge o ponto de altura máxima, velocidade y zero, a partir de então ele vai começar a descer. E na medida em que ele vai descendo, a velocidade y agora é um vetor que vai tornando-se cada vez maior e aponta para baixo, certo? Então, em x, a velocidade permaneceu a mesma, em y ela foi variando, diminuindo na subida até atingir na altura máxima o valor zero e depois aumentando na descida de forma uniformemente acelerada devido à ação gravitacional. Tranquilo? Aí agora vamos fazer as análises matemáticas, ok? Considerando que esse movimento é a composição de dois, né, eu comentei nas nossas aulas que a gente precisa fazer uma separação. Aquilo que acontece no eixo x e aquilo que acontece no eixo y. Então, eu vou primeiro fazer a análise do movimento aqui no eixo x. Porque no eixo x o movimento é do tipo uniforme, né? E aí, se o movimento é uniforme, nós já sabemos lá do estudo do módulo 1, né, e vocês já viram isso daí em outros anos também, que no movimento uniforme eu posso calcular uma distância ΔS fazendo a velocidade vezes o intervalo de tempo. Então, eixo x, distância percorrida em x é velocidade vezes o tempo. Mas vamos dar nome aos bois para essa situação. Qual vai ser a distância que se percorre em x? Essa distância aqui eu estou chamando de x, e em muitos problemas essa distância x ela pode aparecer como sendo o alcance do movimento. Falar em alcance é você falar da distância horizontal que o projétil lançado obliquamente, neste caso, percorrer. Então, a distância x é o meu ΔS. Que velocidade eu estou falando? Velocidade no eixo x. Mas quem é a velocidade no eixo x? É a componente adjacente ao ângulo θ da velocidade v0. Então, quando eu analiso a velocidade v0 inclinada, a componente x é a componente adjacente ao ângulo. E aí, se é adjacente, como é que eu faço para calcular essa velocidade no eixo x? É v0 vezes o cosseno do ângulo. Então, quando eu faço isso daqui, v0 vezes o cosseno,
O que eu estou calculando é a componente x da velocidade. Então, a minha expressão, que é uma expressão já conhecida nossa lá do movimento uniforme, ela torna-se isso aqui, ó. X, que é o alcance, é igual a quem? Vx, mas quem é o Vx? V0 vezes o cosseno do ângulo, vezes o tempo. Então, a partir dessa expressão, observe que o quanto o móvel vai percorrer horizontalmente depende da velocidade com que ele foi lançado, depende do ângulo com que essa velocidade está formando com a horizontal e depende do tempo que o móvel permanece no ar, né? Calcular o alcance. E aí, quando eu vou para o eixo Y, que o movimento é variado, já que existe uma aceleração, né? Que é a aceleração da gravidade, quais são as observações? No movimento variado, nós temos 3 equações, né? Na realidade, são 2 funções horárias, uma da velocidade, uma do espaço, né, percorrido, dos espaços ocupados na trajetória, e a outra é uma equação que é chamada equação de Torricelli, independente do tempo. O que é que nós temos que fazer? De posse dessas equações do movimento variado, fazer as adaptações necessárias para o caso particular do lançamento oblíquo, especificamente com o que está acontecendo no eixo vertical. Então é muito moído, né? São muitos detalhes, principalmente nessa análise matemática. Mas, novamente, tenham apenas a atenção, o cuidado, não se estressem. Isso daqui, olha, vocês já conhecem. Essas equações não são novidade para você. O que nós estamos aqui fazendo são apenas adaptações, considerando o movimento particular de um projeto que foi lançado obliquamente, ok? Bem, então vamos lá. Primeira equação é a função, na realidade, da velocidade. V é V0 mais AT. Isso é o caso geral para um movimento variado. O que acontece especificamente no lançamento de projétil, lançamento oblíquo de projétil? Esse V é especificamente a velocidade no eixo Y. Então eu estou aqui chamando de VY. Então onde tinha V, ó, VY. Onde tem V0, novamente, é V0 no eixo Y. E quem é o V0 aqui no eixo Y? Nada mais é do que a componente de V0, que é a velocidade do lançamento, que faz o papel de cateto oposto ao ângulo. A componente vertical aqui, ó, é oposta ao ângulo θ. Por isso que para calcular esse V0, ó, aqui é o VY e aqui é o V0Y, eu uso o quê? Ó? O seno do ângulo. Porque a componente Y é oposta, é o cateto oposto ao ângulo, certo? Quem faz o papel de aceleração? A aceleração Y é a gravidade, agindo negativamente, porque está no sentido contrário ao do movimento. Então, essa expressão, que é uma expressão geral para o movimento variado, para o caso particular do lançamento, eu posso escrever como sendo aqui, ó. Assim, ó, VY é V0 seno de θ menos GT, certo? Só fazendo adaptações. Olha a outra aqui, ó. Calcular a distância de um móvel que está em movimento uniformemente variado. ΔS é V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Como é que eu posso reescrever isso para o caso particular do lançamento oblíquo? Esse ΔS agora é uma distância percorrida no eixo Y. Então, para lembrar disso, estou substituindo o ΔS por Y. Quem é o V0? É a velocidade inicial no eixo Y, que conforme a gente analisou na equação anterior, V0 seno de θ, né? Cateto oposto ao ângulo, vezes o tempo. Quem é a aceleração? É a gravidade agindo negativamente. Então fica aqui onde tem A, ó, menos G, T ao quadrado sobre 2. Certo? Então, novamente, uma adaptação. E, por fim, a equação de Torricelli, que nos possibilita relacionar velocidade, distância, de forma independente do valor de tempo, né? Então, essa expressão de Torricelli eu também vou poder utilizar para análise do movimento no eixo Y. Quais as substituições que deverão ser feitas? Onde tem V, eu vou colocar VY. Esse VY é a velocidade, ó, em algum ponto do trajeto que o móvel vai ter na vertical. Que neste ponto, por exemplo, é para baixo, que nesse ponto é 0, que nesse ponto aqui está para cima. Então, é uma velocidade que vai mudando. É esse VY aqui. Então, fica VY ao quadrado
é igual, aqui ó, não é V0 ao quadrado, mas de que V0 eu estou falando? V0 no eixo Y, então é V0 seno de θ ao quadrado. E aqui novamente, onde tem ó, 2 vezes A delta S, a aceleração é a gravidade negativamente, então fica menos 2G, e o ΔS eu aqui estou substituindo por Y. Então nós temos 3 possibilidades matemáticas para fazer análise do lançamento do projétil considerando o eixo vertical. Professor, qual das 3 eu vou usar? Vai depender do que a situação, problema trouxer de informações e aquilo que vier a ser pedido, né? Então a gente vai precisar fazer alguns exemplos de aplicação dessas equações para a gente ver quando é mais eficiente, né? Quando é mais normal ou aplicável o uso de uma expressão em detrimento à outra. E para o movimento no eixo horizontal, a gente tem especificamente uma expressão que é derivada lá do movimento retilíneo uniforme. Então, essa daqui é, de forma geral, a análise matemática para projéteis que são lançados obliquamente. A partir de então, eu sugiro que vocês tentem fazer algumas aplicações. No nosso próximo encontro, é isso que a gente vai ter a oportunidade de fazer. O uso dessas expressões na realização de alguns exemplos, né, na resolução de alguns problemas, ok? Tranquilo então, boa sorte, bons estudos, grande abraço a todos.